Oi, gente, vamos falar um pouquinho de comportamento? Pois bem, eu acho que vocês devem ter percebido, apesar, né, da nutrição ser muito vista, né, num caráter mais assim de alimentos, nutrientes, calorias, emagrecer, a nutrição vai muito além disso, né? A gente não tá falando só, né, sobre emagrecimento, sobre ganho de massa, calorias, a gente fala de saúde, né? A gente cuida da saúde das pessoas, a gente ajuda, né, a cuidar das pessoas para prevenir e também tratar junto com com outras áreas, como a medicina, alguns casos, né, se não boa parte de casos relacionados a doenças. E a gente também tem outras atribuições, como trabalhar, por exemplo, né, nas cozinhas que te servem a comida nos restaurantes, né, enfim. Mas eu quero focar um pouco na questão de algo que é pouco falado dentro da questão da nutrição, que é a parte comportamental. Mas eu vou expandir para além da nutrição, porque como eu trabalho hoje com qualidade de vida, também englobando saúde mental e emocional através das abordagens de mindfulness, não é o meu momento ainda, mas quem sabe daqui 4 anos também, né, junto à psicologia, hoje eu sou uma estudante, mas eu sou uma pessoa que gosta muito mesmo de comportamento humano, né, de desenvolvimento humano. Eu gosto de ajudar as pessoas a se desenvolverem. E não tem como falar dessas questões sem abraçar um pouco, né, a neurociência, não um pouco não, bastante, que vai realmente estudar isso daí bem aqui, né, nessa estrutura que faz a coisa toda acontecer, que é o nosso cérebro. E eu acho importante vocês entenderem que essa rede social hoje, ela tem o intuito de também desmistificar, de trazer informação, de passar algo que possa realmente contribuir na vida de vocês, inspirá-los ao movimento. E esses movimentos que eu digo não é só no exercício físico, óbvio que aqui eu vou colocar esses, mas para quem me acompanha há mais tempo ou me conhece um pouco da minha trajetória, sabe o quanto eu gosto do movimento em todos os sentidos. Porque o movimento é vida, né? A partir do momento que você deixa de se movimentar em alguma área da sua vida, estagna naquilo, aquilo começa a trazer um desconforto, né? E algumas pessoas se acomodam nesse desconforto. Isso pode trazer, né, impactos lá na frente. Mas assim, se pra você também tá tudo bem, você tá feliz, então não precisa fazer nada, tá? Também não precisa ficar, né, que nem doido. O importante é que o movimento aconteça de alguma forma, né? Haja alguma constância, não precisa ser um movimento brusco, mas tem que existir, né, esse movimento que gera a vida. Pensar como exemplo, a gente pode ver no caso mesmo da água, né? As pessoas acham assim, a água é um alimento que tá aí, né? Tá disponível, né, em abundância no mundo, mas ela tá sempre em um certo movimento, né? Ela não tá, né, de todo estático, né? Os rios têm as suas correntezas, os mares, enfim. Mas deixa um copo de água parada por muito tempo e vê o que acontece. Bom, isso para dizer que a natureza tem muito a nos ensinar, né? E se a gente olhar para a natureza com mais consciência, né, com mais discernimento das coisas, com mais compreensão, com mais curiosidade, com mais abertura, a gente tende a aprender muito com ela. Tudo que acontece na natureza, da nossa relação com a natureza, fala muito sobre a nossa natureza, né? Então é importante a gente entender que às vezes um simples ato de observar já vai fazer com que você tenha um conhecimento a mais. E às vezes trazer para si, né? E aí que nasce a ideia do autoconhecimento. Autoconhecimento vem de um se observar, de um dar-se conta sobre, né, quem é você frente às situações. E diante disso, o que eu quero trazer aqui é realmente o quanto o que você faz e faz repetidas vezes tem a ver também com o que você é, com a sua identidade. E isso é importante por quê? Porque se eu faço coisas de forma repetida na minha vida, isso daí tá trazendo características do meu ser, da forma como eu me condiciono a viver a vida. E o que isso tem a ver com comportamento alimentar? Tudo. Comportamento, gente, modela tudo na sua vida, né? E aí eu tenho falado aqui que o meio modela os nossos comportamentos e nós também podemos moldar esse meio. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque esse meio do qual você veio, do qual você se constituiu, das relações que você conviveu ao longo da sua vida,
as coisas com as quais você aprendeu, né, seja dentro de casa, fora de casa, por inspiração das mídias, vai te moldando e vai constituindo o seu ser. Se você está muito desconectado disso, de você mesmo, do que realmente faz sentido no seu coração, você vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito, vai seguir o efeito manada, né? Você vai fazendo as coisas que as pessoas fazem. E você vai perdendo um pouco dessa sua identidade, do seu ser, do que realmente faz sentido. Então, a reflexão aqui é para que vocês possam entender que, apesar da gente fazer isso por uma necessidade de se socializar, porque somos seres sociais, de se sentir pertencentes, porque isso faz parte da nossa condição e natureza humana, né? A gente nasceu para viver em comunidade, em grupos, em bandos. E quando a gente tenta se encaixar em algum grupo para que a gente se sinta amado, respeitado, querido, a gente vai se moldando a esse grupo, a gente vai fazendo comportamentos que às vezes tenha mais a ver com o grupo em si do que você com essa, né, experiência. Mas às vezes você acaba fazendo. E a gente vai fazer muitas coisas, né, moldados pela sociedade, né? Não tem como a gente fugir muito disso, né? Nem tudo que a gente faz é de todo assim nosso, né? Porque realmente faz parte de algo mais interno ou do tipo, não. A sociedade modela o ser humano, né? Senão a gente não estaria vivendo bem, né? De uma certa forma, a gente tem que ter algumas regras, alguma ordem que possa, né, fazer com que tudo caminhe de uma forma mais harmoniosa. Mas há coisas que a gente pode fazer que não façam mal ao outro. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Por isso que olhar para o nosso comportamento vai ajudar com que a gente possa, de alguma maneira, criar uma identidade que a gente possa sustentar como autêntica e verdadeira e que faça sentido para a gente, que faça a gente se sentir bem. O grande ponto é o quanto isso está te fazendo bem, o quanto isso está te fazendo feliz, né? Claro que a gente não consegue ser feliz o tempo todo, a vida acontece aí vários perrengues, a gente tem altos e baixos, mas o grande ponto é, ao sair de uma situação como essa, ou saber lidar com isso, você vai se deparar com você ali diante de inúmeras possibilidades, né, no mundo, e essas possibilidades estão aí para realmente começar a te despertar, né, para esse eu que quer realmente se manifestar no mundo, para que você possa se desenvolver, para que você possa se tornar a sua melhor versão, que você possa servir, que você possa produzir, que você possa florescer, para que você possa ser você. E aí eu tô falando isso tudo por quê? Porque eu vou falar bastante de comportamento por aqui, vou falar bastante de nutrição, como já vim falando, vou falar bastante de mindfulness, vou falar muito de neurociência e tudo que tem a ver nesse contexto, que possa gerar qualidade de vida, saúde e bem-estar. Ponto. Não importa o local, tá? Então eu atendo hoje, né, clínico, faço a parte clínica, atendo pacientes, trabalho com programas de mindfulness, seja individual, seja em grupos formados aqui pela internet, seja em empresas, agora também indo para, né, setor de educação. Então, o meu grande ponto é ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar as pessoas a desabrocharem, despertarem, a realmente se conectarem consigo mesmo e trilharem um caminho com sentido. E a alimentação tem tudo a ver com isso, tudo a ver, né? Então, a ideia é que você possa se conhecer diante da alimentação, perceber os seus comportamentos e hábitos que estão presentes nessa relação. Porque, como eu disse, né, nós somos o que a gente faz repetidamente. Então, um padrão, um comportamento automatizado, um hábito, como eu disse, né, é automático. Essa condição acontece porque você fez aquilo várias vezes. Você aprendeu isso em algum momento da sua vida e repetiu isso várias vezes. E isso no seu cérebro foi criando, então... Vou falar de uma forma, gente, leiga, tá? Eu não estou falando para pessoas que são da área. Mas vamos assim dizer que são criadas memórias, né? Então, é como se tivesse ali pacotinhos no seu cérebro, caixinhas, né? Com essas memórias do aprendizado, porque isso exige um tremendo esforço do nosso cérebro. Aprender algo. Para vocês terem uma ideia, a nossa constituição do corpo depende de energia para funcionar. O nosso cérebro, ele demanda praticamente 20% do total da energia para que ele possa executar tudo que tem que executar. É muita energia, se você se comparar, né, 20% do resto para as demais funções do corpo que também são importantes e vitais e necessárias. Então, veja, o cérebro, ele demanda uma energia danada. Ele tem um gasto energético alto,
para que você possa pensar, para que você possa criar, que você possa resolver problemas, para poder andar, tudo depende, né, dessa relação aí, né, do nosso cérebro comunicando com os órgãos e com todo o nosso corpo e cada célula do nosso corpo. Então, quando a gente passa por uma experiência, vai exigir um esforço danado para aprender algo, né? Então você não aprendeu da noite pro dia a andar, né? Uma criança leva muito tempo. Presta atenção o quanto de tempo uma criança leva. Algumas 1 ano, um pouco menos ou um pouco mais. Mas veja, é bastante tempo. E aí, você tem que entender esses processos porque a fase da criança é a fase mais, vamos assim dizer, fácil para o aprendizado. Porque o nosso cérebro, até mais ou menos uns 25 anos, ele é mais moldável nesse sentido, né? Um efeito que a gente fala de neuroplasticidade, que permite a gente se ambientar, se adaptar ao ambiente, a desenvolver e poder aprender coisas novas, enfim. Só que, como eu disse, até os 25 isso é mais fácil. Depois disso, existe, sim, claro, a possibilidade, né? Não somos limitados de todo, mas exige um esforço um pouco maior, né? Uma atenção ainda maior. Então, quando a gente forma um comportamento e vai repetindo ele, a gente vai dando um processo, a criação de um hábito. Isso daí tem a ver com repetição, com não mais esforço do cérebro e a automatização desse comportamento. Ou seja, ele se torna automático. O cérebro não precisa mais pensar sobre isso. Ele só executa. Diante da situação, ele só executa. Então, pensa, alimentação, você, né, aprendeu a comer desde pequeno. Então, se essa relação não for boa durante essa fase, você pode ter certeza que lá na fase adulta você vai ter dificuldade em mudar isso. Talvez alguns vão ter mais facilidade por uma disciplina, por um esforço, organização, planejamento, outros não tanto. Então, o que você teve da sua infância, não é para culpar os pais nem ninguém que te cuidou, não, em relação ao estilo de alimentação, de vida, de exercício físico, às vezes até rotina, enfim, o que for, isso daí vai continuar na sua vida e vai ter influências, né, de outros meios, né, como amigos, familiares que são mais presentes, enfim, tudo que possa de alguma forma vir do externo, né, até a rede social, né, que é um dos meios hoje, e isso vai moldando, então fica automático. O seu cérebro não pensa, ele só faz, você come e só come, tipo, você tá lá vendo TV e tá comendo, e essa atenção ela é dividida, né? Ela não fica mais total na comida, ela fica ali e não fica no corpo, que é pior, porque você não consegue se conectar com sinais de fome e saciedade. Aí vira uma zona. Então entendam que o comportamento é para tudo, não só com a alimentação. E mindfulness é um dos caminhos para ajudar a tirar você desse automatismo e reconectar com todo esse aparato, todo o seu corpo, a sua estrutura que funciona junto, né, com a mente, com as emoções, que comunicam, estão se comunicando. Uma coisa leva a outra. Para muitas pessoas, comer, por exemplo, é uma forma de acolher uma dor, né? Um comer emocional. Então veja que para a gente mudar o hábito, vai existir um esforço. A repetição para um hábito mais saudável, que faça mais sentido, que vai trazer um benefício para a sua vida, seja qual for. E eu quero falar isso, por quê? Porque não é fácil. Apesar de ser simples a teoria, a questão é colocar isso na prática, porque vai exigir de você esforço, e hoje as pessoas não querem se esforçar. Cada vez mais o mundo está te colocando numa zona de conforto de não fazer, talvez, coisas que façam sentido e fazer o que faz sentido para o meio, né? Então, não quero adentrar essas questões, mas o grande ponto é, a gente pede comida hoje por aplicativos, a gente se mantém mais sentado, exercício você faz só na academia, não faz outros. Veja quanto a gente está entrando num processo que não é natural para o ser humano. Se a gente for ver a nossa evolução, nós fomos feitos para o movimento, a gente foi para comer alimentos que vêm diretamente da natureza, para dormir cedo e acordar cedo, para se hidratar, beber água. O básico as pessoas não fazem, porque isso foi moldado pelo ambiente, pelas questões históricas que a gente não vai adentrar. Então a gente tem que fazer um esforço. E às vezes é difícil, porque a gente se cobra demais, aí tem lá o chicotinho, só não é incapaz, e aí entra outras questões, crenças, coisas que você ouviu na sua vida, que te colocaram nessa posição de que você não pode, que você não é adequado, enfim, é uma série de coisas. Que isso, obviamente, que eu tô trazendo essa série de coisas, você vai trabalhar na terapia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é possível a gente fazer
algo diferente, mudar um padrão, mudar um comportamento e fazer com que a nossa vida tenha mais sentido e significado, que aquilo realmente preencha o teu ser. E aí eu vou trazer um exemplo que, apesar pode parecer bobo para algumas pessoas, foi uma das minhas maiores realizações enquanto pessoa, que foi tocar bateria, né? As baquetas estão aqui, infelizmente eu ainda não tenho uma bateria, mas terei e voltarei, porque esse é um instrumento que desde pequeno eu tinha vontade de tocar. E não foi influência, né, de família, mas com certeza foi influência da música. A batida desse instrumento sempre me dava assim, sabe, uns ups. Eu sempre gostei de, ainda mais rock, a minha essência. E eu sempre ficava muito atenada, né, na batida da bateria. E quando eu via os meninos tocando, nunca vi menina tocando na época do colégio, eu falava, não, também quero tocar esse instrumento e tal. E aí eu vou dizer que em menos de 5 meses, salvo engano, uma vez por semana, eu já contei essa história aqui, eu me coloquei, né, para aprender esse instrumento, porque eu ia casar, eu queria tocar no casamento, e é um instrumento extremamente difícil. Por quê? Porque ele envolve os 4 membros, os 4, né, e cada um é de um jeito. Nenhum é junto, basicamente, vamos assim dizer. Então, exige um esforço danado, e isso para o cérebro, não é nem só para o corpo, que tem que fazer um movimento em conjunto, né, você tem que, né, dar uma soltura no corpo, mas o aprendizado desse instrumento é extremamente difícil. E só foi possível fazer aquilo para eu sair da minha zona de conforto e realmente me empenhar e me esforçar para treinar, para fazer a coisa acontecer. Isso porque eu não tinha um instrumento em casa e só conseguia fazer uma vez na semana. E eu tinha 1 hora. Então veja, foram 4 meses e meio, alguma coisa assim, de uma vez por semana. E eu pegava as baquetas em casa e ficava fazendo as batidas, e fazia isso no trânsito, porque eu andava com as baquetas, que São Paulo parado, você faz o quê? Fica lá. E eu fazia isso todo momento que eu tinha possibilidade de treinar, mesmo sem bateria. Era um movimento que era importante eu saber como que era. E foram 2 músicas, tudo bem que meu professor querido, o Vitor, né, colocou numa versão um pouco mais fácil, porque eu nunca tinha tocado o instrumento, mas veja que foi a repetição, foi o treino, que foi automatizando o comportamento e me permitiu tocar no dia. Veja que não tem nada de glorioso nisso, foi esforço. Então quando você vê as pessoas fazendo coisas mirabolantes, é porque elas estão treinando, estão se dedicando todo dia, não tem nada além. Tá? Então, assim, às vezes eu vejo, não é uma crítica, entendam? Quando a gente fala de questão de espiritualidade, as pessoas se voltam muito para a questão da yoga, por exemplo. Mas é repetição, vocês entendem? Não é algo além, não é algo místico, aquela pessoa não é especial, ela é esforçada. No final ela é especial pelo esforço, mas todo mundo, né, sem que haja uma limitação física, é capaz de fazer isso. Entendeu? Basta você se dedicar. Então, quando você se dedica muito a algo e vai repetindo aquilo vai trazer algum retorno. Que nem a questão do corpo, da alimentação. Quando você busca um objetivo, você vai ter que se esforçar para aquilo acontecer. Então, por exemplo, hoje eu tenho um objetivo em relação à corrida. Então, eu estou me dedicando a isso. A questão não é estética, a questão não é mudar a composição e hipertrofiar, não é esse meu desejo. Mas percebam que cada objetivo que você quer alcançar na sua vida vai ter que ter um esforço. E aquilo tem que trazer um sentido muito grande para você se movimentar. Porque não é todo dia que você vai estar disposta a sair para correr, para ir treinar, por exemplo. Né? Então vejam a importância, né, de ter conhecimento, mas se esforçar um pouquinho a cada dia. Dar pequenos passos, né? Tipo, eu vou correr, sei lá, uma meia maratona e vou correr, sei lá, 15 quilômetros amanhã. Não, eu já corro há muito tempo, por exemplo, 10 quilômetros, e eu peguei esse fim de semana que passou e fiz 15. Né? Eu fiz com que meu limiar de esforço ultrapassasse aquilo que já era confortável para mim. Então a gente tem que dar pequenos passos. Não adianta você querer comer perfeito, que não existe isso também, já começa daí, mas começar a fazer o básico do básico. Né? Come frutas, verduras, legumes, né? Come as carnes, os leites derivados, que vem tudo da natureza, né? Ou é uma alimentação que você não quer mudar de forma alguma no consumo de processados, industrializados, açúcares, fast foods e junk foods. Você acha que isso realmente é saudável para o seu corpo? Então é pensar e refletir. Virou um mega de um vídeo, mas eu achei importante falar isso porque nós temos que se esforçar, sim. Isso não pode trazer um grande sofrimento. Se trouxer, você tem que trabalhar isso em terapia e tem que estar presente, né? Mindfulness. Então, assim, é um dos recursos para estar mais presente. Não necessariamente você precisa fazer se você já é uma pessoa realmente muito presente em si. Mas será que é mesmo? É isso que eu quero que você preste atenção. Será que é? Porque os estudos mostram que nós ficamos mais de 50% do nosso tempo no automático. Então veja o quanto pode estar nesses padrões, né? Nesses maus hábitos. Então é isso, gente.
para reforçar a importância do olhar para si, do prestar atenção no que você está fazendo e se isso está fazendo sentido na sua jornada. Porque se não tá, gente, é qualquer momento possível e tempo para mudar, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima. E os loucos que ficaram até aqui, muito obrigada.